Olá, eu sou a Rosângela Espinossi e esse é o podcast do médico psiquiatra Ciro Massi. Hoje nós vamos falar sobre o preconceito que as pessoas têm de procurar um psiquiatra. Ciro, as pessoas ainda acham que psiquiatra é médico de louco? Fala um pouquinho sobre esse preconceito. Tem isso, né? É médico de louco. Na verdade, o psiquiatra, né, é um médico em primeiro lugar, então o médico psiquiatra ele fez ginecologia, cirurgia, clínica médica, dermatologia, fez todas as especialidades, né, e depois se especializou em transtornos mentais, transtornos emocionais. Então o psiquiatra cuida disso, do diagnóstico, do tratamento, da recuperação e do prognóstico de todos os transtornos mentais. A princípio, assim, qualquer médico pode tratar de tudo. Né? Todo médico ele não está restrito à sua especialidade, mas um médico especialista no transtorno emocional e mental é o psiquiatra. Né? Não, as outras especialidades elas acabam medicando porque querem e legalmente estão habilitadas para isso. Mas o médico psiquiatra é isso, ele é especialista em transtornos emocionais. Mas você tem que fazer a residência em psiquiatria, você tem que estudar muito para isso. Você faz especialização, você faz a residência, né? Residência, o nome está dizendo, reside, né? Como eu sou um pouco antigo em medicina, no meu tempo o chefe de serviço ele levava a sério, então eu morava no hospital, né? Porque o residente é para isso, chama residente, ele reside no hospital, porque ele fica muito tempo. É um momento de imersão do médico na especialidade, em que ele tem um máximo de prática junto com a teoria e ele vai sendo corrigido na medida em que ele vai aprendendo com pacientes de verdade, em situações reais. Então, mas, por exemplo, uma pessoa caiu, quebrou o braço, vai no ortopedista. Agora, uma pessoa está com problema emocional, um transtorno, assim, que não sabe o que é. Muita gente acha que vai lavar a louça. Muita gente acha isso, né? É um preconceito. É preconceituoso. Porque não tem uma dor física, muitas vezes. Muitas vezes, né? Às vezes vai para dor física. Mas às vezes não. Então, às vezes as pessoas em volta e a própria pessoa pode achar que é frescura, digamos assim. Que é frescura mesmo. Então, seria mais ou menos como você pegar uma pessoa asmática e falar, mas por que você está com falta de ar? Tem tanto ar aqui na atmosfera, né? Ou então pegar alguém que está com uma perna quebrada e falar, você precisa se esforçar mais para andar mais, você tem que botar, né, mais fé, não é assim, né? Os transtornos emocionais, só para a gente ter uma ideia, os transtornos de ansiedade mais depressão, eles já ocupavam um lugar de muito destaque nos transtornos do mundo inteiro. A Organização Mundial da Saúde mapeou o mundo inteiro, né? Até a década de 1980, mais ou menos, a Organização Mundial da Saúde ela enfocava as doenças que mais matavam. Então, todo enfoque é isso. O que mata? Então, todas as políticas de saúde estavam voltadas para doenças fatais, né? Aí o critério, isso já faz tempo, década de 1980, mudou. Eles falaram, mas espera um pouco, e as doenças que são desabilitantes, né? Que acabam com a qualidade de vida do indivíduo, que ele não consegue trabalhar, não consegue sair de casa. E aí se descobriu que das 10 principais doenças que desabilitam as pessoas, 5 são psiquiátricas. Para a gente ter uma ideia, até 2020, então um pouquinho antes da pandemia, né, os transtornos emocionais, especialmente os transtornos de ansiedade e depressão, eles já eram a principal causa de sobrecarga global relacionada à saúde. Já eram as principais. Né? E aí, depois do Covid, aumentou, diminuiu... Aumentou mais ou menos, no mínimo, 25% no mundo todo, no mínimo. Né? No Brasil aumentou um pouquinho mais. A depressão aumentou mais ou menos 28% e os transtornos de ansiedade mais ou menos 26%. Né? Então, assim, o transtorno emocional ele já era prevalente, ele já acontecia numa escala bastante grande, com diversas consequências para as pessoas, né? E agora piorou. E o médico para isso é o psiquiatra. Então, assim, está com transtorno emocional, está com ansiedade, está com sintoma de tristeza, eu vou especificar melhor os sintomas já. Mas, assim, se está desconfiando que tem algum problema emocional, olha, ou procura direto um médico psiquiatra, que como ele é médico, ele vai descartar causas físicas. Existem diversas causas orgânicas que podem dar alteração de comportamento, especialmente as mulheres. As mulheres são premiadas
com transtornos emocionais. Normalmente é o dobro dos homens, né? Mas será que isso reflete uma realidade biológica? Provavelmente não, porque mulher é mais sábia que homem. Mulher pede ajuda. E o homem, como é mais fortão, ele só pede ajuda quando quebrou mesmo, né? O homem, antes do ex aí, não pedia nem para direção no trânsito, né? Ele errava, ficava rodando lá. É verdade. Não pode perguntar, né? Então o homem tem essa coisa do macho que não pode receber ajuda. A mulher não, a mulher é mais sábia. Mas ela tem também motivos biológicos para sofrer mais, para ter mais alterações emocionais. Por quê? Porque seus hormônios flutuam muito. Eles flutuam no mesmo dia, muito mais do que o homem, e eles flutuam todo mês, né? Tem uma grande flutuação, o que não acontece com o homem. O homem tem duas grandes mudanças emocionais dos hormônios, que é na adolescência e quando ele está mais, né, entrando na terceira idade, na andropausa, e o resto é mais ou menos constante. Mas, mesmo assim, a gente tem que pesquisar se não existem motivos para o indivíduo ter um sintoma de tristeza, um sintoma de ansiedade, de inquietação, de irritabilidade. Doença de tireoide tem que ser descartada. Eu ia perguntar isso. Quais são os motivos físicos, né? Por exemplo, a doença de tireoide ela é muito importante que você descarte. O médico psiquiatra, normalmente, ele vai pedir esse exame, né, ver se não tem um problema de tireoide, ver se não tem um problema no metabolismo da glicose, né, para mais ou para menos, ver como é que está o mecanismo de digestão do indivíduo, se ele olhar de uma maneira mais global, investigar diversas doenças que podem estar acontecendo, né? Várias doenças autoimunes, lúpus, bem frequente, tem sintomas emocionais, muitas vezes eles aparecem antes de aparecer sintoma físico. Então, assim, não é porque tem sintoma emocional que, então é só, aspas, emocional. Não, ele pode ter causas físicas. Bom, mas descartado isso aí, você vai pensar, não, então aí o tratamento tem que realmente ser com um psiquiatra. Como é que você suspeita que você está precisando de um auxílio, né? Em primeiro lugar, mas não é nessa ordem, tá? Então, eu só estou colocando em alguma ordem aqui. Mas dificuldade em controlar as emoções. Todos nós temos nossos períodos de irritação, os nossos períodos de que a gente está mais agressivo, menos tolerante, ou que está mais triste, desanimado com a vida, né? Isso é normal. Todas as pessoas passam por esse tipo de flutuação. Mas se ela persistir muito, se ela estiver atrapalhando a sua vida de relacionamento familiar, relacionamento de trabalho, relacionamento com os filhos, relacionamento conjugal, enfim, se ele estiver atrapalhando a sua vida, olha, é para começar a pensar em procurar ajuda sim. O médico que esclarece se isso é um problema não é o psiquiatra, né? Então, assim, a dificuldade de controlar a emoção, ela acontece no cérebro, né? Mas até chegar no cérebro tem várias causas. Então, entender a origem de como chegou até chegar nesse descontrole emocional, nessa dificuldade de controlar a emoção, controle de impulsos, muitas vezes, é uma das investigações que todo psiquiatra faz. E, às vezes, esse preconceito é porque, assim, eu vou tomar remédio de tarja preta, controlado, eu vou ficar viciada nisso, ou viciado. O que você pode falar para essas pessoas? Porque o psiquiatra tem que orientar realmente como fazer e por um tempo determinado também, né? Sim, que tipo. E às vezes a pessoa acaba sofrendo, e ela acaba buscando o alívio aonde? Em drogas ilícitas ou no excesso de álcool, né? E aí tinha um problema, agora está com 2, né? Ou 3, porque as coisas começam a se acumular, né? Então, essa é mais uma dica quando procurar o psiquiatra. Está buscando drogas lícitas ou ilícitas em excesso, cigarro em excesso, álcool em excesso, está bebendo mais do que normalmente beberia, né, do que passou do social, né? Ou está usando droga ilícita, né, de uma maneira inadequada, além de ser ilegal, de uma maneira inadequada, é o momento de procurar ajuda. De maneira geral, os médicos psiquiatras eles utilizam um arsenal de medicamentos muito amplo. Então, você tem um grupo, primeiro, de antidepressivos. Esse grupo de antidepressivos, eles não são calmantes, não são. Então, eles atuam regulando as áreas do cérebro que controlam o humor. Então, um dos maiores erros, até a pergunta é bem oportuna, eu agradeço, porque um dos maiores erros de tratamento dentro de psiquiatria é aumentar o antidepressivo se está se sentindo mal
e diminuir o antidepressivo se está se sentindo bem. Por conta própria. Por conta né? própria. Muita gente faz isso, né? E isso é uma das maiores causas que dá problema no tratamento. Porque ele está regulando a área do cérebro. Então, você não pode mexer nisso. Outro grupo de medicamento que os médicos psiquiatras utilizam, aí sim, são os benzodiazepínicos, aí sim são calmantes, que são como, né, Novalgina para febre, né? Aspirina para dorzinha. Né? Ele não está resolvendo muitas vezes o problema, mas precisa de um determinado alívio do sintoma por algum tempo. Tem o grupo também dos estabilizadores de humor, a gente usa muito em transtornos que tem, né, as mudanças de humor, não precisa ser necessariamente bipolar, às vezes ele é utilizado em outras circunstâncias. E tem o grupo dos chamados antipsicóticos, né, que é usado só em psicose? Não, necessariamente. Você tem outras síndromes, como, por exemplo, a síndrome borderline, outro momento a gente explica melhor o que é isso, mas é um problema que é mais grave que neurose, mas não chega a ser uma psicose, fica lá no intermediário. Né? Que você, muitas vezes, o indivíduo ele aproveita bem esse grupo de remédios. E aí você tem também a abordagem integrativa, que é o que eu faço, que utiliza vários medicamentos não alopáticos, muito de fitoterapia, eu utilizo muito de homeopatia, muitos nutrientes, né? E sempre lembrando o seguinte, olha, não é porque é natural que dá para você sair tomando, né? Então tem por exemplo, um fitoterápico muito utilizado, é venda livre, que é o Hipericum perfuratum, né? Que é a erva de São João, que é muito utilizada para depressão. Então, toma um chazinho de Hipericum. Olha, ele é eliminado por uma via no fígado, chama P450, que ela compete com várias medicações, mas assim, várias medicações. Nossa. Então, assim, ele pode interromper, um simples Hipericum, um chazinho de Hipericum, ele pode interromper essas vias de medicamento, e o indivíduo acaba tendo uma intoxicação do medicamento alopático, ou ele não está fazendo tanto efeito porque o outro entrou na frente dele. No meio, né? Ele interferiu. Então, assim, não pode tomar por conta. Né? E se estiver tomando, avisa até o médico. O médico vai saber se aquilo pode ser tomado, não pode ser tomado. Né? Dentro dos nutracêuticos, que a gente utiliza bastante, né? O ômega 3 tem um papel de destaque. Por quê? Porque vários transtornos emocionais, eles têm, principalmente agora depois do Covid, mas sempre foram relacionados com a inflamação do organismo. E o ômega 3 auxilia no controle dessa inflamação, porque a nossa alimentação é desbalanceada mesmo de ômega 3. Mas ele tem um papel anticoagulante importante. Então, as pessoas que estão tomando anticoagulante não podem tomar ômega 3 livremente. Né? Então, assim, não é para entrar na farmácia e sair tomando. E, como você disse antes também não pode parar, nem aumentar, nem diminuir o medicamento. Quais as consequências que isso pode trazer durante o tratamento? Se a pessoa estou mais tranquila, então vou diminuir, não vou tomar mais. Ou estou mais agitada, vou tomar mais. Quais as consequências que isso pode acarretar no todo? Depois de um tempo, de um ano, não sei quanto tempo aí. Você tem um curso natural da doença, ela vai tendo uma evolução, como a gente chama, né? Em que você consegue prever mais ou menos o que vai estar acontecendo. E você sempre está sempre presente dois problemas, né? As recidivas, que é voltar a ter o problema, e as recaídas. Estava melhor e voltou a ter o sintoma. Isso é normal, isso é esperado. Qualquer patologia isso pode acontecer, nas psiquiátricas é muito frequente, né? Interrompeu a medicação, mexendo na medicação, olha, pode contar que a sua chance de ter uma recidiva recaída vai ser muito grande. Né? Então, o tratamento que poderia ser uma beleza, dura aí, sei lá, um ano e 2 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano e meio, dura 2, 3, 5, 10 anos. Né? Porque a pessoa acabou mexendo no medicamento. E, às vezes, não vamos colocar só a culpa na pessoa. Existem realmente pessoas que não têm muita tolerância à medicação psiquiátrica, e com razão. Porque quando você dá, por exemplo, um antidepressivo, a grande parte deles, não apenas antidepressivo, mas muitos medicamentos, mas antidepressivo especial, ele é eliminado pelo fígado, né? Ele é jogado fora pelo fígado. E aí pode acontecer 3 coisas. Ele é eliminado no tempo que deveria, e aí o remédio faz o efeito que você quer. Ou ele é eliminado muito rapidamente, e aí ele vai fazer um efeito muito menor do que seria o desejado. Ou ele vai ser eliminado muito lentamente, aí ele vai intoxicar, o indivíduo vai passar mal. E quem faz isso é a genética, nossa genética, nós não nascemos assim, com as mudanças de
na metabolização desses remédios, e você já tem exames que determinam isso, né? Chama farmacogenético. Então, vários laboratórios, infelizmente ainda os convênios não cobrem, mas se não está dando certo nenhum remédio, paciência é investir, se possível, num exame desse para poder saber se orientar, né? Para onde que o indivíduo está indo. Mas, Rô, eu queria destacar o seguinte, tem uma experiência que é muito comum de você ir no médico e você tem um monte de problema, dores, mal-estar, enfim, né? O médico faz aquele monte de exame e fala assim, está tudo normal, você não tem nada, né? Então, essas chamadas doenças físicas inexplicáveis, né, ela pertence a uma constelação de sinais e sintomas que normalmente são psiquiátricos, né? E essa é uma indicação, olha o destaque, essa é uma grande indicação para procurar um psiquiatra. Se você tem uma doença física que, aspas, não se acha causa, isso pode estar acontecendo ou ser manifestação de um transtorno psiquiátrico, ou muitas vezes ser uma reação de equilíbrio do organismo que está dando errado. Por exemplo, dor crônica, né? A dor crônica hoje é reconhecido como uma patologia isolada. A dor ela não é mais... Porque antigamente se falava assim, tem que ter uma causa para a dor, tem que procurar a causa e tratar a causa, não adianta tratar a dor, né? Não pode, a dor é um sintoma, não. A dor hoje a gente já sabe que ela persiste em muitos indivíduos por um erro do cérebro. Então o cérebro percebe que tem lá um determinado problema e fala, opa, preciso fazer alguma coisa. Então, como é que ele mobiliza aquele lugar para não ter mais problema? Gerando dor. Esse é um dos mecanismos automáticos do cérebro. E aí ele fecha esse circuito, o indivíduo passa a ter só a dor sem ter mais o problema original. Então você tem que refazer esse circuito, né? Chama dor neuroplástica, né? Que é uma das coisas que as equipes de dor estão abordando. Isso é uma coisa recente, medicina, infelizmente, nem todo médico está preparado e não é por culpa do médico. Uma formação médica básica, 6 anos básico, tem mais ou menos em torno de 7.000 horas, né? Fora a residência. Depois vem residência com mais 3, 4, 5 mil horas. É bastante, a formação do médico é muito demorada mesmo, né? Mas dessas 7.000 horas, atualmente, o currículo dos médicos reserva 20 horas só para falar de dor, né? Então, a maioria dos médicos não lida bem com dor, né? Então, se a dor é inexplicável, ela já tem, ou procura um especialista em dor, isso existe, né? São médicos especializados em dor, ou procura também, né, ou um psiquiatra, né? Que normalmente o psiquiatra atua em conjunto com médicos de dor, para poder quebrar esses circuitos que acabaram acontecendo. Então, assim, doença física inexplicável tem explicação. Na verdade, ela não é explicável por aquele exame. E não se trata, nenhum médico deveria, né, tratar o papel, você trata a pessoa. Então, tem que entender o que está acontecendo. Foi o sistema dela de autoequilíbrio que está com um grande problema, né? Essa é uma manifestação do que a gente chama de psicossomática, uma manifestação de algum transtorno emocional, como ansiedade, como depressão, ou um certo erro do cérebro que acabou isolando determinado sintoma e ele permanece no tempo sem ter mais aquela função original que era te proteger, né? Então, assim, existem, diante de uma ausência, né, de explicação, você pergunta para o indivíduo, olha, isso aí piora quando você está em período de estresse ou quando você está sob uma emoção muito forte. Se a resposta for positiva, o psiquiatra aí pode ter uma ação importante, né? Se você tem dor, por exemplo, esses sintomas são sintomas que ficam migrando, mais ou menos inexplicáveis. Uma hora está de um lado, outra hora está do outro. Aí você procura um médico, não é nada. Procura outro médico, não é nada. Procura outro médico. Então, isso é altamente sugestivo de que tenha um transtorno psiquiátrico por trás que vai poder ser encarado pelo psiquiatra. Lembrando que o transtorno psiquiátrico, por si só, piora as doenças orgânicas, vamos chamar assim, que já tem um fundamento. Por exemplo, diabetes, né, ou uma hipertensão arterial. O indivíduo que está deprimido, ele não tem motivação para fazer dieta, para fazer atividade física, para tomar seu remédio de uma maneira regular. Então, assim, se tem, ao mesmo tempo que uma doença física, né, uma doença cardíaca, uma doença endócrina, seja lá o que for, um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão, o psiquiatra também deveria estar entrando em paralelo,
porque senão ele não vai seguir o seu tratamento e o que vai gerar nele um sentimento de desesperança, porque a sua própria doença começa a piorar e o que piora a sua própria depressão. Entrou num ciclo vicioso. Fica uma roda viva aí, então, por toda essa explicação que você deu, gente, pelo amor de Deus, qualquer coisa procure um psiquiatra, né? Eu acho que ainda mais agora, por conta da pandemia e tudo, esses problemas emocionais aumentaram muito, como você já disse. E até no começo da pandemia, o Ministério da Saúde fez uma pesquisa com 17 mil pessoas, eu até anotei aqui, 86,5% preencheram algum requisito para serem considerados portadores de algum tipo de ansiedade patológica. Então não dá para falar, eu estou ansioso, estou triste, estou com alguma coisa assim, procure um médico, procure um psiquiatra, né? Hoje a gente tem certeza, um transtorno de ansiedade generalizado, e a pandemia facilitou muito a ansiedade, se ele não for bem tratado, ele vai chegar na depressão, né? Então, toda ansiedade que não for bem abordada, o indivíduo ele começa a ter uma ação na vida com recursos insuficientes e isso acaba gerando um sentimento de tristeza que pode, vamos chamar assim, de cristalizar num quadro de depressão. Então, assim, psiquiatra não é médico de louco. E o pior inimigo da mente saudável se chama preconceito. Cai nessa não. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Tendo algum problema, procure um médico, procure um psiquiatra. Dúvidas, sugestões, envie para as redes sociais. E até o próximo episódio.